E aí, pessoal, agora a gente gravou o primeiro vídeo, né, que era um vídeo mais explicativo sobre as principais mudanças, né, dentro dos artigos da PEC 6 de 2019, que é a reforma da Previdência. E agora, na verdade, a gente vai bater um papo, né, doutor Diego? Isso. Vamos bater um papo aqui com o nosso especialista de direito previdenciário, doutor Diego, sobre, tem a necessidade mesmo de fazer a reforma da Previdência, né? Quem que vai pagar essa conta? Quem será o mais prejudicado? Por que o governo está fazendo isso? Historicamente, como que está a Previdência, as contas da Previdência? Então, assim, agora a gente vai trabalhar em cima dos comentários que a gente vê por aí, em cima das postagens, das publicações, sobre os discursos, os vários discursos que têm aparecido aí, tanto contra quanto a favor da Previdência Social, né? Isso. E o doutor, ele tem um artigo que ele escreveu, explicando sobre o que é Previdência Social, o que é Seguridade Social, o tripé da Seguridade Social, que está no link que a gente passou para vocês e eu vou repetir o link aqui agora. A gente tem também a CPI da Previdência, né, de 300 e poucas páginas que a gente também colocou aqui. Então, assim, tudo que a gente for falar aqui, tudo que o Diego for falar, doutor Diego, são de leituras feitas, realizadas, né? São de análises feitas por técnicos, por pessoas que são juristas mesmo, que fazem análise do direito previdenciário. Tá? A gente não está inventando nada aqui e também não está de papo pro ar. Então vamos lá, doutor, vamos começar. Como que você... Boa noite, pessoal. Então, como o Joel já falou, vamos começar falando de uma forma mais descontraída que no outro vídeo, né? Isso. E mais incisiva, talvez. Mais incisiva, mas a gente vai pegar mais pesado, entendeu? Isso. Que agora é uma leitura crítica. Isso. Qual que é uma fonte acessível e fácil e de confiança para fazer uma crítica a essa reforma PEC 6 de 2019 é a CPI da Previdência. Sim, a CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Que analisou a Previdência Social. Isso, exatamente. Essa CPI ela ocorreu em 2017. Certo. E profissionais de alto gabarito, setores da sociedade, sindicalistas, de todos os lados foram consultados, ouvidos, economistas, contribuíram economistas excelentes para a produção desse trabalho. O resultado da CPI foi um trabalho de 304 páginas. E o doutor leu ela, as 304 páginas, todinha, tá? Sim. Então, assim, tá aqui disposto download. Fica acreditando em memes, não, conversa de página aí. Leia a CPI. É um negócio sério. Isso, é uma alteração muito profunda do status quo, né, do estado de coisas, para se discutir com memes. Não dá, é impossível. Exatamente por isso a gente está trazendo esses vídeos para vocês, para a gente poder debater isso em cima de fatos da realidade mesmo. Isso. Tá? É bom que se entenda isso, porque daqui a pouco começa a desqualificar o nosso vídeo, a nossa fala, por causa disso, por causa daquilo, que não concordou. É típico da internet. Mas a gente está pautado em fatos jurídicos, científicos. Sim. Então, show de bola. Então, falando um pouco mais dessa CPI, ela tem as 304 páginas. Quem não quiser ler tudo, dá para ir na conclusão. Acho que só de conclusão tem umas 30 páginas, mas dá para ter um apanhado aí, bons argumentos e uma visão muito boa da realidade, né? E o que eu começaria destacando são as apropriações que ocorreram na Seguridade Social desde longa data. Só deixa eu desmistificar um pouco, Diego, o que é Seguridade Social, pessoal, porque daí a gente fala Previdência e Seguridade. Por favor. É o seguinte, Seguridade Social é um grupo que tem na Constituição, que é um grupo que serve para proteger as pessoas, é um grupo de leis e de funções que o Estado tem que cumprir para proteger as pessoas, para dar uma dignidade humana às pessoas, para cuidar das pessoas. Então a Seguridade Social ela tem um tripé, imagina a sua cabeça um tripé, tá? Que é saúde, que o maior representante seria o SUS, né? Saúde, assistência social e a Previdência Social. Esse é o tripé que forma o que nós chamamos de Seguridade Social. Sabe segurança pública? Segurança pública também é um pacote da Constituição, uma estrutura, que daí tem Polícia Militar, Polícia Civil, que é encarregada dos estados, a Polícia Federal, etc. Então a gente enxerga isso na Constituição como Seguridade Social. E a Previdência Social ela vem dentro da Seguridade Social. Tá? Isso, exatamente.
E o que aconteceu? Esse trabalho ele destaca as apropriações que ocorreram na Seguridade Social desde historicamente. Eles começam pensando, destacando um período histórico que vai da década de 40 até os anos 80, mais ou menos, 1940 a 1980. Certo, então eles analisam historicamente o quanto que o governo veio tirando de dinheiro da Seguridade Social para fazer outras coisas. Exatamente, coisas diversas, né, que não poderia fazer. E o que acontece nessa época, como é normal de todo regime de repartição, por exemplo, a Previdência, quando ele é instituído, ele tem uma liquidez muito grande. Então, ou seja, tem dinheiro sobrando, porque muita gente contribuindo e pouca se aposentando ainda, né? Aí isso facilita a retirada de montantes assim absurdos, muito altos, né? E foi o que aconteceu. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói foi usado dinheiro da Seguridade, da Previdência para construção da ponte. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, também. A Companhia Vale do Rio Doce, também foi usado dinheiro indevido nela, né? E depois, na década de 90, foi privatizado a preço de banana. Essa liquidez que você está falando é assim, ó, lembra? Nos anos 50, uma mãe e um pai tinham 10 filhos. Quando essa mãe e o pai se aposentavam, tinha 10 pessoas trabalhando, né? Isso. Para manter essas pessoas paradas. Isso foi se invertendo conforme o tempo. Hoje daqui a um tempo a gente vai ter um losango, né, na nossa pirâmide etária. Então a gente vai ter mais gente parada do que contribuindo daqui a alguns anos, mas isso tem bastante ano pela frente para isso acontecer, bastante tempo pela frente para isso acontecer. Então, como sobrava dinheiro porque tinha essa pirâmide etária com muita gente contribuindo e pouca gente parada, o governo começou a tirar esse dinheiro para construir empresa pública, para construir obras públicas e etc. É isso, né? Exatamente. E não tinha uma legislação específica para proteger, para impedir, para nada. Os caras só iam sacando dinheiro de seguridade e já era. Ainda mais que estava em período de ditadura, né? O que facilitava ainda mais, né? Porque não tinha que dar satisfação para ninguém, né? Não tinha a Controladoria Geral da União, por exemplo, o Tribunal de Contas era algo que era cooptado, né, meu? Exatamente. E aí, com o advento da Constituição, quando vem a Constituição de 88, o que acontece? O governo ele dá um jeitinho e legaliza essa retirada por meio da DRU, Desvinculação de Receitas da União, que na década de 90 que surgiu. Com o FHC, não é? Isso, e era limitada a 20%. Já no governo Temer, recentemente, ela foi ampliada, a DRU ela pode ser até de 30%, ou seja, retiradas de um dinheiro para usar em qualquer outro canto, que são indevidas, né? E é louco isso, né? E legalmente aceitas, né? É louco isso daí, porque você ouve falar no Globo News, por exemplo, uma chicana, né? Ou no Jornal Nacional, assim, ó, a lei da desvinculação de receitas da União. Você não sabe nem o que é isso e é difícil de entender mesmo, mas basicamente é uma lei e que legitima, né, que permite que o governante, né, o Poder Executivo, ele retire dinheiro da Seguridade Social. Isso. Isso aí é complicado. Então, isso aí naturalmente vai gerando um déficit, né? E em vez do governo criar um caixa ou algo que pudesse poupar dinheiro e recursos, não. Ele está legitimando a retirada para uso em outras áreas. Por exemplo, o sistema de capitalização público, né, muito mais elaborado, poderia ser feito sem retirar esse dinheiro. Exatamente. Né? Dá para fazer N projetos diferentes, né, para poupar recursos, para evitar crises, né? Não precisa ser assim, né? Então, doutor, não é que a gente esteja negando que alguma hora precisa acontecer alguma reforma. Todos os governantes, depois, né, do período democrático, falaram sobre a reforma da Previdência. Alguns fizeram, outros não conseguiram fazer porque é complexo. Mas o problema parece que está em quem vai pagar essa conta, né? O problema são os termos da reforma e quem vai pagar a conta, né? Porque essa reforma, do jeito que está proposto, a conta vai ser paga pelo trabalhador, pelo lado mais fraco, né? Enquanto que, se você olhar a dívida ativa de empresas, está 450 bilhões devidos, né? É uma grana alta.
Não tem o argumento simplista de que esses 450 bilhões resolveriam o problema, não resolveriam, mas é um montante enorme, absurdo, isso. E faz um impacto tremendo nas contas, né? Só para explicar para o público também, que aí eu sei disso porque conversando e debatendo com o Dr. Diego, né, discutindo com ele, eu como leigo consegui entender algumas coisas e talvez eu passe com maior clareza. Mas, por exemplo, quando ele fala de dívida ativa é o seguinte, a Seguridade Social, lembra que eu falei que era um tripé? Então, ela tem uma ampla base de financiamento. Então, muita gente paga, tem muito imposto que vai para essa base para financiar tanto saúde, quanto assistência social, quanto a previdência social. E uma dessas bases, além da contribuição do trabalhador que é tirada de forma compulsória, é o COFINS. Né, o COFINS é a contribuição, doutor, como é que é a contribuição? Para financiamento da Seguridade Social. Isso, e esse COFINS, as empresas grandes, elas simplesmente dão um calote, elas não pagam, elas chegam pro governo e falam, mano, eu não vou pagar essa fita e já era. E fala pra gente, por isso que essa dívida ativa que ele tá falando de 400 bilhões é muito desse COFINS. Quem que é os caras que devem no COFINS? Tem vários, mas a gente pode citar um exemplo da JBS e da Marfrig, por exemplo. Isso, as duas maiores empresas de produção de carne, né? Isso. Estranhamente, essas empresas devedoras que devem grandes quantias, elas continuam conseguindo recursos com o governo que seria proibido por lei. Quando você deve, por exemplo, para a Seguridade Social, você não pode contratar com o poder público ou conseguir um financiamento no BNDES, essas empresas continuam conseguindo essas coisas e fazendo isso. E a pergunta é como, né? Por quê? Tá. Então, por exemplo, a JBS, que é uma das maiores produtoras de carne processada do mundo, né? Do Joesley e tal, ela comprou a Grendene e tal, e ela tem uma dívida enorme com o COFINS, né? Sim. E isso faz aumentar a questão dos devedores, da quantidade de dinheiro que era para estar entrando na Seguridade Social, para bancar a Seguridade Social, e não está entrando. Sim, e outras contribuições, né? São contribuições dos empregadores, ou seja, dos empresários e dos empregados, dos funcionários. Tem o COFINS, que você já citou, a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, concurso de prognósticos. O que é concurso de prognóstico? É a loteria. Loterias. Até da loteria sai contribuição para a Seguridade Social. E sem falar que a lei pode instituir outras contribuições, porque é um princípio, a ampla base de financiamento precisa ter uma base ampla e diversificada para financiar esse sistema de proteção social, né? Ô, doutor, então, assim, era interessante que o governo fizesse também uma reforma na forma de cobrança do COFINS, por exemplo. Sim, o aparelhamento estatal, correção de parcelamentos e reparcelamentos, de correção dos calotes, né? Fortalecimento do INSS, das auditorias fiscais, da Procuradoria-Geral, da Fazenda Nacional. Tem outras formas, então, de conter, a não ser deixar que o trabalhador trabalhe mais tempo, né? Voltar a máquina estatal para o lado certo, não contra o trabalhador. E é muito louco isso daí, né? Porque eu fico pensando assim, né, cara? Pô, olha o poder que essas empresas têm. O cara chega lá no governo e fala, mano, simplesmente eu não vou pagar o barato e já era. Exatamente. Agora, o trabalhador não pode falar um tipo de coisa dessa. Você falou que tem Ele falou para mim, o doutor falou que tem uns casos em que retira a contribuição do trabalhador e a empresa vai lá e dá um calote, não paga o governo. Sim, e tem vezes que fica por isso mesmo. A contribuição é descontada do trabalhador e não é repassada a quem deveria ser. E isso é um absurdo, gera prejuízos, né, enormes. E já aproveitando esse gancho que a gente está falando de contribuição e tal, um outro argumento muito usado pelos reformistas são cálculos. E que cálculos são esses? Cálculos de déficit, ou seja, de prejuízo, de faltar dinheiro, né? Isso é um déficit, falando grosso modo, né? Em português mais simples. E como é que eles fazem esses cálculos para justificar esse déficit? Eles pegaram um ano de recessão do Brasil, um ano bem grave de recessão, fizeram os cálculos e projetaram para o futuro. Ou seja,
Quando você pega um ano de recessão, faz os cálculos, pega um economista, faz e projeta, o futuro vai ser caótico. Porque você pegou um ano de recessão, um ano de crise. E você acha que assim, só teria segurança para apontar um déficit se você fizesse num período com melhor... Um período médio, talvez. Melhor. Você não precisa fazer num período de bonança também, nem 8, nem 80, né? Fazer um cálculo mais realista, mais próximo da realidade. Isso. Aí, quando você projeta isso, fica espantoso. E esse relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, ele desmistifica isso. Ele aponta todos os erros e especialistas, economistas, como você citou, eles vão detalhando onde estão os erros. E aí vira um ótimo argumento para quem é a favor da reforma, né? Tem déficit e tal. Esse relatório da CPI da Previdência, ele deixa claro que não há déficit na Previdência Social. Mesmo com tudo que aconteceu, que a gente relatou aqui, aquela retirada, só fazendo um parênteses, estima-se que entre a década de 40 e de 80 foram trilhões retirados da Seguridade. E isso é irrecuperável. O sistema ele não vai recuperar mais esses trilhões. Então, a CPI vai analisando tudo isso, ponto a ponto, inclusive esses cálculos distorcidos que dão munição a favor da reforma, né? Então, assim, o certo seria, na verdade, os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores, né, no ponto de vista da aposentadoria, eles vão ser mesmo os que vão pagar a conta, né? Sim, infelizmente, né, de um modo cruel, quem vai pagar a conta é o trabalhador. Com a Previdência. E tem detalhes também nessa reforma que às vezes passa batido, né? Diminuição da renda mensal inicial, mudança de forma de cálculo do valor dos benefícios, vários detalhes que no final vai dar um caldo muito ruim para o trabalhador. Isso que a gente reparou lendo o texto da reforma, que também está aí, 66 páginas, a gente leu todinho também. Tem algumas coisas ali que estão meio implícitas, que são meio de jabutis, que quando você dá uma olhada, você vê que, primeiramente, você acha que não tem nada de mal, mas depois você começa a ver que o negócio não é bem assim, né? Começa a juntar as coisas e analisar profundamente e ver que é prejudicial. O que salta aos olhos no primeiro momento é a mudança, 40 anos de contribuição, fixar uma idade, mas tem outras coisas também, por exemplo, mudança na pensão por morte, na aposentadoria por invalidez. Então, por exemplo, a questão da pensão que você falou aí, da questão da aposentadoria por invalidez, né? Que agora vai ser aposentadoria por incapacidade permanente. Cara, é até perverso você falar assim, eu vou mexer nos direitos de um cara que tá inválido, sabe? Às vezes o cara tá num estado vegetativo, ou o cara é tetraplégico e ele não tem as condições pra lutar pelos seus direitos mesmo, cara, tal. Tô falando de todos, claro, mas assim, com uma invalidez na cama, etc., é muito difícil. A viúva também, com filhos para criar, você mexe no direito dela. Isso é muito perverso, quando você poderia mexer, por exemplo, nos direitos de grandes empresas, cara. Sim, taxar grandes fortunas, como, por exemplo, se fala na Constituição, que dá para ser feito por lei complementar, né? Sim. Voltar ao aparelhamento estatal e pro lado certo, né? Não pro lado do trabalhador. Para cuidar de pessoas, para quem né? deve ser cobrado mesmo. O trabalhador trabalha de sol a sol, contribui a vida inteira, agora vai ter que aumentar a idade, aumentar tempo de contribuição, diminuir valor de benefício, não é justo. Enquanto empresas que são grandes, que têm muito dinheiro, estão devendo bilhões para a Previdência, né? Interessante. Bom, você quer aprontar mais alguma coisa, doutor? Não, eu acho que era isso. Mais ou menos o que a gente fala. Tem muito mais argumentos, mas os tópicos principais são esses. As fontes que a gente apresentou são essas, são boas. Tem mais fontes também. E aí, só queria ressaltar uma coisa. Além de tudo, tem muitas imperfeições na PEC. Lendo, o texto é confuso, é truncado. Não é um texto feito para as pessoas entenderem. Entendeu? Não é um texto feito para você entender, saca?
A gente teve... Foi vários dias, né, Diego? A gente até atrasou o vídeo um pouco porque estava muito complicado mesmo. E o que foi mais difícil? O governo fez um PowerPoint para facilitar e o PowerPoint não bate com a PEC. Com a PEC. Tem coisas vários erradas. Erros, tem coisas erradas ainda, imperfeições. Tanto que assim, o Diego foi buscar em outros lugares também, então vai ter outros PPTs aqui de órgãos como instituições que foram lá estudar o documento, que descobriram e outros juristas que na verdade não batiam as coisas, tá? Então antes de você ficar repetindo discursos prontos e feitos e frases feitas, vai estudar um pouco isso daí que eu acho que você vai ter um pouco de mais argumentos para poder trocar ideia. O relatório da CPI é bem claro. Se alguém tem dúvida com relação a déficit, o relatório ele joga uma pá de cal em cima, fala não há déficit. E é um relatório feito por especialistas de alto gabarito, não tem como duvidar. Bom, então vamos terminando aí com vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido aí uma brisa de conhecimento para que vocês possam estudar, possam ler e possam fazer uma discussão sadia aí dentro da realidade dos fatos, né, doutor? Com certeza. Muito obrigado, até mais. Valeu. Obrigado, Joel. Obrigado e até mais.